Esther, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 14. Todos acharam? Vamos lá? Diz assim, ó. Amã saiu do banquete muito feliz e animado. Contudo, ficou furioso quando viu que Mardoqueu, sentado à porta do palácio, não se levantou, nem demonstrou nervosismo em sua presença. Amã, porém, se conteve e foi para casa. Então, reuniu seus amigos e a sua esposa Zíris, e gabou-se da sua grande riqueza, dos seus muitos filhos. Vangloriou-se de honras que o rei lhe havia concedido, e de como havia sido promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. Disse também: se isso não bastasse, a rainha Esther convidou somente o rei e a mim para um banquete que ela preparou. E ainda me convidou para outro banquete com ela e com o rei amanhã. Depois acrescentou: nada disso, porém, me satisfará, enquanto eu vir o judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio. Então Zíris, esposa de Amã, e todos os seus amigos dele sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros, e pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Depois disso, você poderá ir alegremente ao banquete com o rei. A sugestão agradou Amã, e ele mandou fazer a forca. Até aí. Vamos orar? Deus, nós paramos nesse momento do nosso dia para cultuarmos a Ti, para que o Seu nome possa ser glorificado e exaltado essa noite, Pai. Fala, Deus, com a Sua igreja, através da Sua palavra, que é poderosa, que é santa. Toca, Deus, nos nossos corações, transforma cada um que aqui está, Deus. É a oração que eu faço e faço no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente? Fica firme aí. Eu sei que vocês estão pertinho do feriado. Não durmam, tá bom? Vai dar tudo certo. Tá todo mundo com a carinha de cansado. Falamos na segunda-feira de muita preguiça, né? Foi preguiça que a gente falou, né? Então, já apanhamos na segunda-feira, né? Agora, vamos tentar ajustar o déficit da segunda-feira. Vamos lá? Pessoal, hoje o assunto é interessantíssimo. Então, eu gostaria da sua atenção bem redobrada aqui, para nós pensarmos junto. No capítulo 5, a primeira parte, do versículo 1 até o versículo 8, que foi a minha última fala, o Mardoqueu, ele apelou para Esther, falou: Esther, é o seguinte, você é a única pessoa que está em posição de fazer alguma coisa pelo nosso povo, pelo povo judeu que está espalhado nas 127 províncias. Se você não fizer alguma coisa, todos nós estamos perdidos e, pasmem, não é porque você é rainha que você vai escapar. A hora que descobrirem, de acordo com o decreto, que todos os judeus devem morrer, você vai morrer. E Esther, a gente aprendeu no capítulo 5, que agiu de maneira responsável e com muita sabedoria em relação a entrar na sala do rei, o rei estender o cetro para ela, lhe conceder a palavra, ela sabiamente conduzir a conversa uma vez, conduzir a conversa 2 vezes, até uma terceira conversa, que nós vamos chegar lá. Então, o capítulo 5, ele vem nos mostrando um grande problema, pessoas apelando para resolver esse grande problema, e Esther agindo de maneira responsável e com muita sabedoria
em relação a esse grande problema, esse grande desafio. Contudo, o capítulo 5, essa passagem que nós lemos agora, ele sofre uma grande alteração de personagem. A Esther, ela vai ficar agora pequenininha e entra uma outra pessoa aí mais evidente, que é o Amã. Então veja que a lente, né, o foco agora vai fechar em Esther e vai ampliar uma lente falando de Amã. Ele então é o personagem que nós trataremos hoje, tá? E eu gostaria que vocês tivessem em mente, foi um grande teólogo e também filósofo, muito conhecido dentro da história da igreja, que chama Agostinho de Hipona. Ele quem cunhou um termo muito interessante que nos ajuda a entender muito do que a gente vive. Ele, quando estava estudando as Escrituras, e foi alguém muito dedicado, ele fez uma divisão. E essa divisão ele chamou de cidade de Deus e cidade dos homens, né? Ele traz quais são as maneiras que as pessoas vivem na cidade dos homens. Ele mostra a depravação que é, e ele mostra como as pessoas devem viver, como Deus espera que as pessoas vivam na cidade de Deus. Então essa divisão nos ajuda a entender muito desses dois universos. E muitos estudiosos hoje estão fazendo uso desses termos para poder entender o contexto onde nós estamos vivendo. E eu disse para vocês que Esther e esse povo de Deus, eles estão vivendo na onde? Na casa da Pérsia, não estão? Ou seja, eles estão vivendo no mundo governado, entre aspas, pelos homens. Lembra? Esther, para se tornar rainha, o que ela precisou fazer? Participar de um concurso de um nível baixíssimo, né? Precisou dormir com o rei, para o rei aprovar se ela poderia ser rainha ou não. Eles eram pessoas que deveriam se curvar diante do rei. Inclusive o Amã está bravo com isso, porque o Mardoqueu não está se curvando diante dele. Então essas pessoas estão vivendo no que a gente ilustra como cidade dos homens. Certo? E eu e você, hoje, nós transitamos dentro de um contexto que nós chamamos de cidade dos homens, o mundo caído, onde a gente vê e vive, convive com situações baixíssimas, desafios terríveis. E eu vou ler com vocês, nós vamos estudar as posturas, né, como as pessoas que se submetem ao governo da cidade dos homens vivem. E como as pessoas que submetem ao governo da cidade de Deus deveriam viver. Então, comigo, no raciocínio, deu para entender essa divisão que eu vou fazer a fim de ficar claro para nós compreendermos? Então, vamos lá. Pergunta que eu faço: quem governa a sua vida? Quem está conduzindo a sua vida? É o soberano Deus, a partir da cidade de Deus, ou os deuses da cidade dos homens? Sabemos que, quando a gente pensa em deuses, em ídolos, eu não estou me referindo a uma imagem, tá, gente? Palpável, tangível. Por exemplo, quando você vê alguém prostrado diante de uma imagem, a idolatria ela é facilmente conectada ao idólatra. Só que isso é fácil de resolver. Quando nós pensamos na cidade dos homens e nos deuses que esses homens cultuam, nós estamos pensando nos deuses que estão assentados no trono do seu coração.
Tim Keller, um grande estudioso, ele vai fazer uma divisão que é muito parecida com as divisões que são feitas, né? Os deuses relacionados ao dinheiro, ao sexo e ao poder. Então, tem pessoas nesse mundo que estão se curvando a esses deuses. As pessoas não têm tempo para vir à igreja, cultuar ao Deus Todo-Poderoso, porque estão de joelhos diante do Deus do trabalho excessivo. As pessoas ficam curvadas diante desse Deus e perdem família, perdem filhos, e quando se dão conta, esse Deus já consumiu tudo que ela tinha. Muitas pessoas estão se curvando diante do Deus do poder. Quando esse poder às vezes lhes falta, essa pessoa perde o sentido da vida. Ela não consegue mais viver, porque tocou no Deus dela. Um estudioso, o Emílio, ele diz o seguinte, presta atenção nisso. Olha isso. A medida de suas reações emocionais, quando algo que não é Deus é ameaçado em sua vida, serve para mostrar onde está o seu coração. A medida de suas reações emocionais, ou seja, a maneira como você reage emocionalmente. Quando algo que não é Deus é ameaçado, quando alguém toca de alguma forma nesse poder, nesse dinheiro, nesse tempo precioso seu, e você reage de uma maneira emocional, às vezes inflamada, isso serve para mostrar aonde está o seu coração. Se o seu coração estiver conectado intimamente com coisas, quando essas coisas forem acessadas ou tocadas, você vai, na hora, se manifestar como um defensor exagerado por essas coisas. Porque elas estão lhe colocando de joelhos. Você não agiria ou reagiria da mesma forma se estivesse tocando em Deus, no seu Deus, Deus Todo-Poderoso. Estão comigo? Feito essas considerações, nós vamos entender agora como é um homem que vive na cidade dos homens. A ideia é que você vá fazendo a comparação. Se isso está parecido com a sua vida, com você, ou se não. Nós vamos ver que em alguns momentos nós vamos esbarrar. Nós vamos falar assim, puxa vida, eu me vejo nessa situação aí. Vamos lá? Irmãos, Amã era a segunda pessoa mais importante de todo o império. O mais importante era o rei Xerxes. Mas o rei deu a ele, lembra, o anel de sinete, que era uma assinatura do rei, era uma autorização, ou seja, era a segunda pessoa mais importante. E nos versos anteriores, Amã estava em uma das reuniões mais importantes de toda a história da Pérsia. Estava somente o rei Xerxes, lembra? A rainha Esther e quem mais? Amã. Ou seja, o principal evento da história desse momento, Amã estava participando. Olha aí o versículo 9. E era algo tão grandioso, que diz o seguinte: Amã saiu do banquete muito o que, irmãos? Feliz e animado. Claro, qualquer pessoa que conhecesse eles, que estivessem perto do Amã, olharia e falaria assim, uau, quanto prestígio! Sabe quando eu e você olhamos para o vizinho, para a grama do vizinho, e falamos, uau! Nossa, que reunião incrível, né? Que o Amã estava. Nossa, ele está ali do lado do rei, pensa bem. Cara, a rainha Vasti chamou, a rainha Esther
chamou só Amã e Xerxes para essa reunião, para esse jantar. Gente, quem está vendo de fora fala assim, que isso, cara? Que lugar, né? Se fosse possível, né, fazer um selfie e colocar no Instagram, te garanto que todo mundo que tivesse seguindo lá o Amã e olhasse a timeline dele, ou os stories do Amã, falaria assim, que isso, hein? Que tá diferentão. Os comentários seriam os melhores possíveis. E ele sai animado, ele sai feliz. Só que a vida, irmãos, dessas pessoas, do mundo, da cidade dos homens, é uma vida de grande contraste. É o cara que, ou a pessoa, né, desculpa o meu português chulo, que ora está muito bem, ora está muito mal. Ora está muito bem, ora está muito mal. Por quê? Irmãos, não tem nada, eu vou chegar lá. Não tem nada na cidade dos homens capaz de preencher e satisfazer o desejo do seu coração. Nada. Então ele sai animado e sai feliz. Contudo, olha aí, continua o próximo verso, por favor. No mesmo versículo. Contudo, ele ficou furioso quando viu Mardoqueu sentado à porta do palácio. O Mardoqueu ele nem se levantou e nem demonstrou nervosismo em sua presença. Irmãos, pensa bem como é viver na cidade dos homens. O Amã sai de uma festa íntima com as pessoas mais importantes do império. Ele sai feliz, sai animado, sai... Quem já teve assim aquela oportunidade, acho que o adolescente, né? Lembra quando o adolescente, lá com seus 15, 17 anos, flertava, né? Com a menina e conseguia lá sair com a menina, e quando deixava ela em casa, ele saía assim, sem entender, né? Aquela felicidade. Só que quando ele cruzou a porta do palácio e viu o Mardoqueu ali, gente, ele ficou bravo, mudou a vida dele, porque ele esperava que o Mardoqueu o cumprimentasse ou falasse alguma coisa. O texto fala que o Mardoqueu não se levantou e nem demonstrou um tipo de nervosismo por estar perto de Amã. E ele ficou bravo. Gente, quem é o Mardoqueu na fila do pão? Ele sai pensa, a segunda pessoa mais poderosa do império, chateada, porque o fulano não deu oi para ele, nem ficou nervoso. Irmãos, esses ídolos que estão no nosso coração, fazem isso. Esse é um ídolo do poder. Ele queria que o Mardoqueu parasse e se curvasse e tremesse diante dele e reverenciava ele, e o Mardoqueu não deu bola. Então você vê alguém saindo de uma reunião importante, feliz e animado, e agora você vê alguém profundamente nervoso porque uma pessoa não o reverenciou. Veja como na cidade dos homens as pessoas são profundamente instáveis, vivem uma vida de contraste, sabe? E se for colocado isso em horas num dia, cada hora a pessoa está de um jeito. Irmãos, Amã, ele era escravo do seu coração. E o seu coração, ele era alimentado, ele é alimentado pelos pratos, pelos manjares que a cidade dos homens coloca. Então,
ele passar perto de Mardoqueu e Mardoqueu não dá a ele essa injeção de ânimo, ele perde o sentido. E veja como essas pessoas funcionam. Gostaria que você me acompanhasse. Vamos para o versículo 10. Fala que Amã, apesar de tudo, ele se conteve e foi para casa. Essas pessoas costumam fazer um culto a si mesmo. Elas costumam prestar culto a si mesmo. Olha aí, ó, versículo, parte B. Então, Amã, reuniu os seus amigos, a sua esposa, e gabou-se da sua grande riqueza, dos seus muitos filhos, vangloriou-se das honras que o rei lhe havia concedido, de como havia sido promovido acima de todos os nobres e oficiais. Veja bem, versículo 10, 11 e 12. Vamos ler o 12. Disse também: se isso não bastasse, a rainha Esther também me convidou, somente a mim e o rei, para um banquete que ela preparou. E ainda me convidou para um outro banquete, um terceiro, com ela e com o rei amanhã. Veja que essas pessoas, normalmente, elas promovem um culto a si. Então, ele chegou em casa, ele fez questão de convidar os seus amigos, chamou a sua esposa, e o texto, irmãos, bíblico, a palavra de Deus, fala que ele gabou-se. Aí ele começou a falar: eu tenho dinheiro? Eu tenho muito, sou muito rico. O mundo dos homens, a cidade dos homens, a conversa não é o quanto você dá, não é o quanto você é capaz de ajudar, é o quanto você tem, o quanto você é capaz de reter. Essa é a conversa. Eu acredito que, enquanto eu estou falando, vocês estão linkando aí com algumas mesas que vocês já tiveram a oportunidade de estar sentado. A conversa na cidade dos homens é essa: é o quanto você conseguiu, o quanto você tem. E ele ficou desfilando, Ele era uma das pessoas mais ricas, porque quando ele fez o acordo com Xerxes para matar os judeus, ele tinha uma participação em pegar as pratas, que eram muito dinheiro. Depois ele gabou-se que tinha muitos filhos. Nesse período, ter muitos filhos era como ser reconhecido pelos seus deuses. Então era alguém que tinha o favor dos deuses persas. E ele começa, ele fala: olha, e eu fui promovido acima de todos os nobres e os oficiais. Ou seja, eu sou a pessoa mais importante, uma das mais importantes que tem. Bom, vocês estão conseguindo analisar como é uma pessoa que vive na cidade dos homens e a quem ela cultua? Lembra que eu disse para vocês, tem um livro do professor, pastor e doutor Pedro Dutti, Inteligência para Quê, se eu não me engano chama o livro. Ele diz o seguinte: me diz com que você mais devota o seu tempo durante a semana, e eu direi quem é o seu Deus. Abre para mim com o que você mais gasta tempo durante a sua semana, e eu direi a quem você está cultuando. Onde o seu coração mais se derrama durante a semana, é aquele que você está de joelhos adorando. E o Amã, quando ele começa a falar aqui, a frase que pula, a palavra poder. Olha, eu tenho muito dinheiro, eu tenho o favor dos deuses, eu fui promovido a uma das pessoas mais importantes, eu estava numa reunião particular com o rei e com a rainha, fui convidado novamente para uma outra reunião com a rainha. Então, assim, ele ficou ali. E essas pessoas,
que estão no entorno não são pessoas que vão dizer que você está errado. Essas pessoas vão aplaudir você em relação ao que você está fazendo. Veja comigo. Vamos para o quarto ponto. Versículo 13. Lembra que eu disse para vocês que não tem nada nesse mundo capaz de suprir a necessidade do nosso coração? Irmãos, sejam honestos. A partir da avaliação da cidade dos homens, faltava alguma coisa para Amã? Gente, é a vida perfeita para o mundo caído. Poder, dinheiro, né, a bênção dos deuses desse mundo, cercado de pessoas te bajulando, falando que os seus atos imorais são atos bons. Sabe, assim, aquela... Só que esse coração caído da cidade dos homens, ele é tão podre que ele faz confissões. E o coração de Amã vai fazer uma confissão para nós do quanto o coração dele é idólatra. Esteja atento a algumas coisas que muitas vezes nós falamos. Olha aí, versículo 13. Depois ele acrescentou, então ele desfilou na passarela da cidade dos homens, o quanto ele era poderoso, e ele acrescenta: só que nada disso, porém, me satisfará, enquanto eu vir o judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio. Pensa bem, ele fala, olha, só que ainda não estou satisfeito. Irmãos, o nosso coração põe isso, coloca isso na sua cabeça renovada de uma nova vida. O nosso coração, irmãos, ele precisa ser calibrado, ajustado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Se ele não for, ele vai lhe enganar. O coração do homem é enganoso. Ele tira o Deus poderoso do trono e coloca outros deuses assentados aí. E nada é capaz de alimentá-lo. E ele vai pedindo, ele vai pedindo, ele vai pedindo, ele vai pedindo. A hora que você está no fundo do poço, você acha que ainda não pode acontecer nada, ele tem confissões a fazer e ele fala, olha, ainda não está bom. Eu quero ver o fulano lá morto, que é o caso do Mardoqueu. Ele ainda me incomoda. Gente, veja como o nosso coração idólatra, ele é ignorante a tal ponto que é uma contradição o que o Amã está dizendo. Gente, ele é o segundo homem mais poderoso do mundo da época. Por que ele está se preocupando com o pequeno? Com um cara na porta lá do... Veja que nada sacia esse coração. Agostinho, voltando a Agostinho, tem um livro que eu indicaria para vocês, chama Confissões de Agostinho. É um livro que ele é dividido em relatos, e cada relato é as confissões de toda a sua vida, desde a vida imoral, passando pela vida de conversão e a vida pós-conversão. E ele escreve muito bem, foi um gênio da sua época, e ele diz o seguinte: inquieto está o nosso coração
enquanto não repousa em ti. Basicamente ele está falando assim: Senhor, tu nos fizeste para ti. Ou seja, eu só estarei plenamente satisfeito quando em ti me repousar. Irmãos, somente Deus pode, eu vou usar aqui o preencher o seu coração. Não há substitutos para essa necessidade. Por isso que essas pessoas que vivem na cidade dos homens vai alimentar, e é um universo sem fim. Por isso, irmãos, que nós só conseguiremos encontrar sentido para a nossa vida quando nós estivermos em Cristo Jesus. Só nele. Sabe o seu coração agônico, aflito, desesperado, egoísta, idólatra? Ele só vai ser liberto disso tudo quando ele for preenchido por aquilo que de fato lhe satisfaz, que é Deus, Deus Todo-Poderoso. Amém? E ele abre o coração, aí chega, né, os amigos e fala: rapaz, então você tem que fazer o que está no seu coração. Faz o que está no seu coração. Aí fala assim, olha, versículo 14, né? Então Zíris, esposa de Amã, e todos os amigos dele sugeriram: pai, você não quer matar o Mardoqueu? Não é isso que você quer? Você não vai ficar satisfeito, com o coração em paz quando isso acontecer? Satisfeito, vamos usar o termo satisfeito? Faz o seguinte: vocês não fazem uma forca de mais de 20 metros e pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela? Depois disso você pode ir alegremente ao banquete com o rei. E olha, irmãos, que engraçado a última parte. O que diz aí? A sugestão o quê? Ah, não brinca. Que agradou. Claro que agradou. É óbvio que vai agradar. É óbvio. Olha as pessoas que tem perto dele, que está ali lhe ajudando, os conselheiros da cidade dos homens. Um homem que demonstrou escancaradamente que o seu coração é um coração idólatra, caído. Alguém que quer poder. E as pessoas chegam lá e falam: entendi o que você quer. Fácil. Eu falei com a minha esposa. Nós temos um amigo eu gosto muito de conversar com ele. Sempre que a gente está precisando de ajuda, de socorro, eu procuro ele para conversar. E é incrível, irmãos. Ele nunca pensa como eu estava pensando. Sabe quando a gente chega com a coisa pronta na cabeça, aí a gente procura o outro só para endossar, não é isso? Não é assim? A gente já vai com a coisa mais prontinha, né? Aí a gente só chega lá para a pessoa falar: rapaz, que projeto bom, hein? É isso aí, pode. Irmãos, todas as vezes que eu e a Damares senta, ele fala: não, você já pensou dessa forma? Aí a conversa que era 30 minutos vira 3 horas, porque a pessoa pensou diferente. E me mostrou um lado que eu não estava enxergando. Todas as vezes. É incrível como que nenhuma vez que eu conversei com essa pessoa, ele falou: uau, que legal, pode... Nenhuma vez. Ele falou: não, você já parou para pensar dessa forma? Aí eu já olho para Damares, eu falei: sabia que ele ia pensar diferente. Irmãos, e como é bom a pessoa falar assim: olha,
não é legal esse caminho que você está indo, não. Vou te mostrar por quê, ó. Por isso e por isso. Olha, por que você não vai por esse caminho? Isso fere, né, irmãos, o nosso coração, né? Você fica chateado, não fica? Isso fere a sua intelectualidade. Isso fere a sua capacidade de decisão. Isso fere, se você é homem, a qualidade sacerdotal dentro da sua casa. Se você é mulher, às vezes isso fere o quanto você faz uma boa gestão do seu lar. Então a gente não quer, o nosso coração não quer ser confrontado. E por isso que nós temos uma grande tendência, irmãos, de nos amoldarmos à cidade dos homens. Essa perspectiva bíblica é para nós vermos como uma pessoa vive na cidade dos homens. E o quanto nós devemos ser diferente dessas pessoas. Porque muitas vezes nós estamos igualzinho. E eu concluo dizendo o seguinte: nós, irmãos, ou somos cidadãos do reino de Deus, ou nós somos cidadãos do reino dos homens. Agora eu vou meio que corrigir um pouquinho dessa dualidade de cidade de Deus e cidade dos homens. Eu coloquei esses dois termos para nós entendermos como funciona. Mas imagina isso tudo junto, não tem essa divisão tão clara. Então, quando a gente entende que nós fazemos parte do reino de Deus, nós estamos entendendo, reino leva você a pensar que você tem um rei, que você tem um senhor. Então, quando a gente fala, olha, eu faço parte do reino de Deus, você está dizendo, eu estou vivendo em submissão ao Senhor, ao rei desse reino, ao Deus Todo-Poderoso. Então veja bem, não é uma questão de onde, se é na cidade de Deus ou na cidade dos homens, mas a quem nós estamos servindo. Por quê? Não é uma questão de onde. Você precisa estar debaixo do governo de Deus, da autoridade de Deus no seu trabalho, na sua casa, no seu passeio. Então não se trata de onde, mas é a quem você está servindo, aonde você está vivendo. Ou seja, Esther e Mardoqueu estava sim inserido na cidade dos homens, mas Esther estava mostrando para nós que ela estava servindo a um Deus Todo-Poderoso. Foi pregado aqui domingo. Daniel estava na cidade dos homens, mas ele decidiu servir ao Deus Todo-Poderoso na cidade dos homens. Então, na cidade dos homens, na Pérsia, na Babilônia, todos nós estamos. A pergunta é, a quem você está servindo? Ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ou aos deuses do seu coração? E aí? Irmãos, essa realidade, ela existe. Não tem como fugir disso. Essa realidade está aí. Nós estamos inseridos nesse contexto. Especialistas chamam de mundo pós-cristão já. A quem você está servindo? Aonde o seu tempo está sendo gasto? Numa roda de amigos falando o quanto você fez, o quanto você é poderoso, o quanto você tem? Ou você está diante de Deus, o adorando? Uma aplicação prática para você, visto que o seu coração é um coração enganoso, primeiro ponto de uma aplicação. Irmãos, pregue o evangelho para si mesmo.
pregue para você. Pregue, 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 pregue o evangelho para você. Olha para aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Veja que em Jesus Cristo, Deus estendeu as mãos para você, lhe deu força, e Ele está governando a sua vida. E quando eu falo em vida, Ele governa o seu coração, Ele governa a sua casa, Ele governa a sua família, Ele governa os seus negócios, Ele governa o seu projeto, Ele governa tudo. Então que no seu coração, irmãos, no trono do seu coração, Cristo esteja sentado governando a sua vida. E para isso, pregue o evangelho para você. Saia falando, olha Deus, eu te louvo, eu te agradeço, porque em Jesus o Senhor me chamou. Em Jesus o Senhor me deu uma nova vida. Esse coração podre que eu carrego dentro de mim, o Senhor está renovando. O Senhor renovou, o Senhor transformou, o Senhor mudou. E eu creio nessa grande mudança, eu me arrependi e agora eu vivo uma nova vida. Pregue o evangelho para você. Pregue o evangelho todos os dias, seja lembrado todos os dias daquilo que Cristo fez. Irmãos, Ele tira-nos da cidade dos homens e coloca na cidade de Deus, no governo de Deus, isso numa perspectiva espiritual. Nós estamos e devemos continuar entendendo que é Deus o soberano que governa as nossas vidas. Amém? Vocês vão ver que bonito que vai acontecer. É a forca que foi feita. Quem vai morrer nessa forca? O que vai acontecer? O que vai acontecer com o rei Xerxes? Xerxes, olha aí o versículo 6. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. É capítulo 6, versículo 1. Vocês acreditam que o rei, nesse trâmite todo, não conseguiu dormir? Acordou, insônia. Pediu os registros de 5 anos atrás. E ele viu que há 5 anos atrás alguém havia lhe feito um bem. Quem é essa pessoa? O que vai acontecer? Irmãos, vocês não têm noção do que vai acontecer ainda. Vocês já ouviram falar na palavra peripécia? Vocês sabem o significado de peripécia? Ela é uma mudança brusca em um conto, uma narrativa, uma poesia. É quando o autor está falando de alguma coisa e ele para e ele muda completamente o que ele está falando. Irmãos, há uma peripécia divina nessa história. Há uma peripécia da parte de Deus na sua história. Hoje você pode ter entrado por aquela porta e estar vivendo um tipo de história. E às vezes essa história tem te trazido dores, lágrimas. Mas o nosso Deus, o Deus a quem eu sirvo, o Deus dessas escrituras, Ele pode mudar a sua vida agora, de maneira brusca, porque Ele é poderoso. A sua vida pode ser transformada de uma maneira que você nem imagina. Uma insônia. Gente, Deus age nas nossas vidas todos os dias. É que a gente espera que o mar vermelho se abra, que caia cordonizes do céu, que venha maná. Irmãos, Deus agiu nessa história a partir de uma insônia. Deus está cuidando de você. Amém? Vamos nos pôr de pé, eu quero orar com você.